Você já finalizou uma cerveja que você achou que ela estava ou muito amarga e muito doce e você tinha o desejo de corrigir isso? Então, não tem problema, você pode fazer, é possível fazer correções pós-produção e, na verdade, é uma técnica muito boa para você fazer um ajuste fino da sua cerveja. E o grande problema disso é como fazer isso? Como você vai testar, avaliar e calcular a quantidade e, na verdade, o que você vai usar para ver isso? No vídeo de hoje, a gente vai estudar como fazer o ajuste da cerveja já finalizada. Como aumentar o amargor, como aumentar o dulçor, ou, na verdade, como adicionar qualquer coisa, como fazer teste e adicionar qualquer coisa na cerveja final. Vamos lá? Eu tive um problema recentemente numa cerveja onde eu usei uma levedura nova e eu não sabia exatamente a atenuação dela. Ela acabou atenuando um pouco menos do que o previsto, deixando muito açúcar residual, que alterou o equilíbrio que eu tinha programado para a cerveja. Ela ficou uma cerveja muito doce. Então, o que eu podia fazer nisso, né? Eu podia tomar uma cerveja mais doce ou eu podia aumentar um pouco o amargor. E isso é perfeitamente possível e faz parte do dia a dia, ainda mais quando você está fazendo teste. Depois, quando você já repete a mesma receita diversas vezes, não é algo desejável, mas ainda é perfeitamente possível. Ajuste fino é perfeitamente possível. E como que a gente faz isso? Subir o amargor é relativamente simples. A gente tem extratos já isomerizados de lúpulo que são muito fáceis de usar. Alguns são gostosos, outros não são tão gostosos assim, mas a gente tem esse Iso-Hop. Ele é um extrato da Produce de alfa-ácido isomerizado em 30%, então é 300 mil IBUs isso aqui. E, nossa, eu tomei ontem uma cerveja de 1000 IBU por teste, mas eu tava pensando, podia ter tomado de 300 mil IBU, né? Uma gotinha dessa na língua, imagina? Mas enfim, isso aqui é um amargor muito suave e você pode usar para aumentar o amargor da sua cerveja. Você pode fazer um chá de lúpulo também, não é o tema desse vídeo, mas o que a gente vai estudar aqui dá para aplicar chá de lúpulo também. Existe técnica correta para fazer um extrato de amargor de lúpulo. O simples chá de lúpulo que as pessoas querem fazer não aproveita muito bem. Dá certo também. Por enquanto, se esse for o seu objetivo, você pode fazer um chá de lúpulo e usar o que a gente vai falar daqui para frente. Mas no futuro a gente faz um vídeo mais aprofundado de como fazer um extrato de lúpulo e aproveitar o máximo que tem. Outra coisa que a gente pode ter é uma cerveja que secou demais. Por algum motivo, a FG dela ficou muito baixa, ou você colocou muito lúpulo e ela está muito amarga e você quer equilibrar ao contrário, você quer aumentar o dulçor. E a gente pode fazer isso, e não é com açúcar. Porque não é o açúcar, não é sacarose que dá a sensação de dulçor que a gente tem na cerveja. É a dextrina, são pedaços de açúcares maiores que a levedura não consegue metabolizar. Se você colocar açúcar normal, ela vai metabolizar e vai gerar mais álcool e vai ficar até mais amarga, que vai dar a impressão de corpo menor. Mas a gente tem o próprio açúcar, a dextrina do malte, a maltodextrina. Olha aqui, quem faz exercício deve tomar isso, não essa versão sem sabor. Isso aqui é praticamente a mesma coisa que acontece, que fica na cerveja final, depois que a levedura ela termina seu processo de metabolismo, ela termina de fermentar. Isso aqui é açúcar não fermentável, levemente doce, não é tão doce quanto o açúcar sacarose, glicose, por exemplo. Se você for procurar, lá vai falar que não tem gosto, mas é mentira. Prova isso aqui, você coloca isso aqui num copo com água e toma. Você vai ver que não é tão doce quanto o mesmo tanto de açúcar, mas também não é irrelevante, tem um dulçor bastante pronunciado. E aí, o nosso desafio é como a gente vai saber a quantidade exata de colocar. Tem cálculo, a gente pode saber. IBU, isso aqui, ó, o Iso-Hop, 0,4 gramas em 100 litros dá 1 IBU, ou traduzindo em gotas, né, mais ou menos 8 gotas em 100 litros dá 1 IBU. Ou, se a gente for fazer por base de litros, uma gota por litro dá 12,5 IBUs. Então a gente consegue calcular fácil o IBU. A mesma coisa aqui com a Maltodex. A Maltodex, cada 2,5 gramas que a gente adicionar para 1 litro de cerveja, vai dar 0,001 ponto de gravidade. Ou a cada 10 gramas por litro que a gente adicionar, vai dar 1 grau Plato. Então a gente saberia, na verdade, quanto colocar, ter uma estimativa de quanto colocar. Mas a verdade é que, quando a gente faz esse ajuste de refinamento, esse polimento final,
a gente às vezes nem sabe exatamente esses números não importam tanto para a gente. E o que a gente faz é simplesmente recorrer à prática. A gente pega essas soluções ultra concentradas, dilui elas, pega um pouco de cerveja e vai dosando aqui e vai vendo até chegar no ideal. Porque não é isso que a gente quer, chegar no volume ou no dulçor, amargor ideal. Então, hoje o nosso objetivo é isso. Não é exatamente fazer os cálculos, porque não tem tanto valor para a gente, mas fazer o procedimento que eu fiz na cerveja da semana passada, que eu tive que corrigir e dosando aqui, e ver como traduzir isso para a dosagem final. Porque isso vale para outras coisas também. Você pode corrigir aroma. Você tem extrato de aroma de lúpulo. Hoje eu estou com isso aqui, com essa coisa linda aqui para testar, o Abstract. Isso aqui é um extrato ultra concentrado de aroma de lúpulo. E como que você vai fazer? Isso aqui é ultra concentrado. Você vai colocar na cerveja final e não saber o que acontece? Você pode pegar uma alíquota pequena, 100 ml, e testar em 100 ml. Mas como que a gente vai fazer isso da forma correta? A forma correta é diluir. A gente tem que diluir os nossos elementos concentrados, aplicar, fazer os nossos testes e aí fazer as contas para voltar em qual é a dosagem para a cerveja final. Então é teste, é pegar, testar, avaliar sensorialmente. E a gente faz aqui numa base de 100 ml, fica muito fácil. A gente pega a nossa própria proveta que a gente usa para fazer a medição de densidade. Peguei aqui uma alíquota de cerveja, né, da que eu quero testar, e eu vou dividir ela em pedaços de 100 ml. Coloquei um pouco de anti-espumante aqui para facilitar a vida, uma gota de anti-espumante só, porque aí eu não fico me preocupando com a espuma que faz. Então aqui eu tenho, ó, minha base de correção, 100 ml, e a gente vai fazer a correção aqui dentro. Basicamente é isso, é pegar, fazer uma solução concentrada, dosar aqui e avaliar sensorialmente até ficar bom. E aí você pode colocar diversos copos e ir avaliando. Então, nessa cerveja aqui, essa em específico que eu tô, ela é uma cerveja sem álcool, uma cerveja de baixo teor alcoólico. Ela tem um corpo muito baixo. O experimento que a gente vai fazer aqui agora é uma estratégia para elevar o corpo dela. Vamos supor que ela estivesse com amargor muito elevado e a gente quisesse elevar o corpo dela para equilibrar. A gente vai usar a Maltodex, que é o pior dos cenários, porque correções com sólido são um pouco mais difíceis do que correções com líquido, porque atrapalha um pouco o cálculo. Sólido, se eu colocar, ele faz espuma, é uma tristeza. Sólido sempre é ruim. Então a gente vai fazer uma solução mãe primeiro. Então vou pegar aqui só 100 ml de água, 50 gramas de Maltodex e essa é a nossa solução ultra concentrada. Porque no tanque você ia fazer basicamente isso, você vai ter que diluir o quanto que você vai usar, certo? Então temos nossa solução concentrada aqui. Eu vou aquecer ela no micro-ondas rapidinho para dissolver bem e eu já volto. Isso aqui é um passo a mais, tá? Essa aqui é a nossa solução concentrada, é igual se fosse isso. Não considerem que a gente já fez uma diluição, essa só foi fazer uma solução, porque é mais fácil trabalhar com líquido, é bem mais fácil trabalhar com líquido. O grande problema agora de fazer correções aqui em 100 ml é que tudo passa a ser muita coisa. Um pouco aqui, uma gota disso aqui em 100 ml vai dar 125 IBU. É muita coisa. E trabalhar com gota também, às vezes, pode ser bastante impreciso. Aqui, até se a gente fosse trabalhar com gota, dava, mas não é legal. A gente tem meios melhores de trabalhar. Então, o que você vai fazer a partir de agora é criar uma solução diluída. Vamos supor que você vai usar tipo esse extrato de aroma aqui, que é uma gota, esses 5 ml ele tem 150 gramas de lúpulo equivalente. Como que você vai dosar aqui com precisão? Então não tem. O melhor caminho possível quando você vai fazer teste de diluição, teste de ajuste final, é fazer diluição, é criar uma solução mais diluída. Diluir 1 para 10, 1 para 100. Isso é muito fácil de fazer. Você vai pegar água e vai misturar com a sua solução principal. Se ela for muito concentrada, igual essa, você vai usar em gotas. Se ela não for tão concentrada, usar igual essa, vai ser uma fração dela, 10%, por exemplo. No caso aqui, eu vou fazer uma bem simples. Eu vou colocar 90 ml de água e vou preencher com 10 ml da solução mais concentrada, da nossa solução base. Está aqui 90 ml de água. Eu vou preencher até 100 ml. Essa pipetinha ela tem 2,5 mais ou menos. Agora nós temos aqui a nossa solução diluída. Não se preocupe, tem uma calculadora para isso depois, tá, gente? Não precisa se preocupar com contas. Precisa transferir também para vidraria, pode ser para um copo, só para ficar bonito aqui no vídeo, né? Então nós temos aqui a nossa solução diluída. Agora é teste.
A gente tem aqui a nossa cerveja base e a gente vai dosar aqui na cerveja base uma determinada quantidade de solução diluída. Tem essas pipetas mais precisas, tem essas pipetinhas de Pasteur que é surpreendentemente preciso, eu me surpreendo de verdade. A gente testa aqui com pipeta mais precisa, ela dá conta desse tipo de teste. Então eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, 2,5 certinho, ó, e eu coloco na minha amostra. Eu posso deixar uma amostra aqui de controle e comparar, ou eu posso ir até quando ficar gostoso. E eu posso até medir a densidade aqui se eu quiser, né? Aumentou um pouco o dulçor. Mais que isso, aumentou a sensação de boca. O dulçor é pouco perceptível, mas ainda não tá no ideal. Então a gente vai lá, pega mais um pouco, mais 2,5. Isso que eu fiz foi uma amostra não destrutiva. Não é bom fazer isso, mas eu dei um golinho de nada. Eu tirei 5 ml no máximo. O ideal é que se você tomar um pouco, você tenha que trocar a amostra, porque senão muda a proporção. E aí agora é iterativo. Você vai fazendo isso diversas e diversas e diversas vezes até achar um volume que você acha ok. No meu caso aqui, ela precisa de muito suporte de corpo. Pode ser que eu vá colocando diversas vezes. Eu estou fazendo aqui a versão rápida, tá, gente? Quando a gente vai fazer nossas correções, a gente fica aqui 1 hora testando, indo adições aos poucos, até chegar no que a gente considera ideal. Vamos supor que agora você chegou no que você considera ideal. Você tem, então no caso aqui eu coloquei 7,5 ml em 100 ml, e agora como transferir isso para a cerveja final? Deixa eu fazer 2 notas rápidas aqui. A primeira é que você não precisa necessariamente diluir essa solução, ou você pode diluir ela em concentrações maiores, deixar ela mais concentrada. A gente usou aqui numa concentração muito baixa. A segunda é que vale mais a pena fazer a diluição da solução em cerveja. O DME em si não tem como diluir em cerveja, mas a solução de de maltodextrina tem como diluir em cerveja. E aí você vai ter menos interferência do diluente na sensação final. Quando você coloca pouco, sei lá, 5 ml em 100, o efeito do diluente é muito pequeno, mas se você for aumentar muito a quantidade do diluente, sei lá, colocar 20 ml do diluente em 100 ml de cerveja, aí o diluente tem muito efeito, o sabor do diluente tem efeito. Então, se usar a cerveja como diluente, não tem problema nenhum. É assim que eu faço as de amargor, por exemplo. E para facilitar a vida, a gente fez uma calculadora aqui de diluição. Ela funciona assim. A gente vai colocar quanto que a gente quer corrigir de cerveja final. No meu caso aqui é 35 litros. O volume de ingrediente concentrado, no nosso caso, esse é o ingrediente concentrado, né? A gente usou 10 ml desse ingrediente concentrado e a gente colocou ele em 90 ml de diluente, 90 ml de água. Poderia ser 90 ml de cerveja também, fica até melhor, porque a gente acaba influenciando menos a percepção. Quando a gente coloca muito diluente, aqui no nosso caso foi 7,5%, ainda está ok. Mas se a gente colocar muito diluente, pode afetar a nossa percepção. O volume de cerveja usado no teste foi 100 ml e aqui a gente usou 7,5 ml de solução total. E aí a gente clica aqui em calcular. Dessa solução concentrada aqui, da versão concentrada, a gente usaria nos 35 litros de cerveja 244 ml da solução concentrada. Olha que praticidade, que simplicidade. Isso para dulçor. Como foi o teste que a gente fez para amargor? A gente pegou uma solução base, a gente colocou 2 gotas de isohop e agora essa solução base ela passa a ter 250 IBUs, vai mudar até a cor dela, ó. Pegar numa translúcida dá para ver melhor, mas mudou até a cor dela, porque é muita concentração. A gente foi colocando aos poucos de 1 em 1 ml aqui na versão final. Claro que aí a gente ia trocando o copo e tudo mais. Ainda está muito doce, mais 1 ml. Aí está muito doce, e aí vai. E aí a gente volta para a calculadora e faz a mesma coisa. No nosso caso aqui, a gente corrigiu nesse dia 30 litros de cerveja. O ingrediente concentrado foi 2 gotas. Coloquei aqui gotas. Quanto de líquido que eu adicionei para diluir? Coloquei em 100 ml de cerveja. Quanto de cerveja eu usei no teste? Cerveja que eu fui diluindo. 100 ml. Quantos ml? Foi usado 5 ml, por exemplo. Se foi usado 5 ml, você vai usar 28 gotas na solução final de 30 litros. No nosso caso foi bem pouquinho. Tem até um vídeo, eu vou mostrar aqui o vídeo. A gente usou 1 ml só. A gente tinha feito um pouco menos concentrado. Isso, a gente usou 6 gotas. Eu tenho até o vídeo, eu vou colocar o vídeo aqui agora.
E a gente vai colocar direto no barril mesmo, bem pouquinho. E essa calculadora vale para tudo. Você quer testar aroma? Vai valer para aroma. Faz uma diluição de aroma, não vai usar o aroma direto, coloca ali. Vai testar fruta? Tem alguma fruta já em algum formato que não seja ela sólida, né? Ela já previamente diluída de alguma forma? Dilui, testa na amostra pequena. Vale muito a pena. Calculadora simples de utilizar e pós-correção é algo que pode mudar totalmente a sua cerveja. Se gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo, link nos comentários para a calculadora lá na Beer School Academy. E até o próximo vídeo.